Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar uma receitinha de pão. Isso mesmo, fiz teste dessa receita, inventei de mostrar lá no Instagram que estava fazendo teste e choveu de direct para eu ensinar aqui no canal. E como é um pão muito fácil de fazer, eu vou até me arriscar hoje. Então eu vou fazer a massa básica, que vocês podem fazer tranquilamente, que vai dar um pão super gostoso. E também vou aproveitar para fazer duas massas um pouco mais saborizadas. Vocês vão entender aí ao longo do vídeo. E todos os ingredientes e quantidades que eu usei nessa receita, eu vou deixar aqui no box de informações, porque é melhor para vocês e para mim também, para eu não me embananar aí enquanto eu tô ensinando para vocês a receita. Lembrando que antes de começar a fazer esse pão, por favor, assista todo o vídeo, porque eu vou explicando tudo bem certinho. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês o máximo e o mais rápido que eu puder. Então vamos lá aprender a fazer esse pão de forma, que é super gostoso. E eu espero que a tentativa de fazer ele saborizado dê certo também. Torçam aí por mim. Deixei separado aqui 6 xícaras de farinha de trigo. Eu uso aproximadamente 5 xícaras e meia, mas é sempre bom deixar um pouquinho a mais, porque depois a gente vai ter que colocar a mão na massa, e aí eu prefiro deixar separadinho. Para começar, eu vou separar aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo. E depois que separou a farinha de trigo, né, eu vou colocar o fermento biológico. Tô usando esse da Dona Benta, mas pode ser qualquer outro. E é um pacotinho de 10 gramas. Vamos dar uma misturadinha aqui. E reservar. E agora nós vamos para a mistura. E agora a gente vai para a parte líquida. Aqui na minha leiteira tem 500 ml de leite. Ele tá com essa textura um pouquinho esquisita aqui em cima, porque eu diluí o leite em pó em água, tá bom? Nós vamos colocar 1 colher de sopa de margarina. Também vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. Não precisa ser muito cheia, não. E 1 colher de chá de sal. Vou dar uma misturadinha aqui. E não é para o leite ferver, é só para ele amornar, porque se ficar quente demais, ele vai matar o nosso fermento, e a gente não quer isso. E eu sempre fico de olho na margarina, assim que ela começa a derreter, quando fica pedacinhos pequenininhos assim, ó, eu já desligo o fogo e espero, né, essa margarina derreter só com o calor mesmo do leite. E agora que a margarina já derreteu, a gente vai misturar ali com a farinha de trigo. Primeiro a gente vai começar mexendo assim, com uma colher mesmo. Tá vendo que tá muito líquida? Aí a gente vai acrescentando a farinha de trigo, mas acrescentar aos poucos para você ter noção, né? Para não ficar um pão muito pesado. Se preocupa não, né? Que eu vou mostrar aqui o ponto certinho para vocês. E o ponto da massa pra gente começar a sovar é esse aqui, ó. Ela tá meio grudentinha, mas ela já solta, ó, da vasilha. E antes de começar a manusear a massa com a mão, já aproveita para deixar untada uma vasilha e unta com óleo, porque depois a gente vai colocar a massa para crescer aqui. E com a bancada limpa, a gente vai começar a sova, né? Então, ó, vou jogar farinha de trigo. E agora nós vamos para a sova. Eu não rasgo muito a massa. Eu vou primeiro juntar assim, ó, toda ela para facilitar aqui. Ó, ainda tá pegajosa, tá vendo? Então a gente vai acrescentando também farinha de trigo nessa hora. Eu vou fazendo assim, ó. Puxo e dou uma esticadinha. Dia que me falte tu piel, que será? Que será? Para ter mi amanecer, ¿qué será? ¿Qué será? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme
tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Ay, todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. Pronto. Massa aqui, gente, é para sovar por mais ou menos 8 minutos. Quando eu digo 8, coloca um cronômetro aí para você sovar essa quantidade, porque realmente é necessário. A maioria das vezes, quando eu errava em pão, era justamente porque eu não sovava o tempo que precisava e também a quantidade de farinha. Então, enquanto você vai sovando a massa, as primeiras porções que eu coloquei de farinha de trigo, eu fui colocando em cima da massa. Mas depois você vai colocando por baixo e vai sovando, sovando. E agora a gente vai deixar ela crescer, né, em um lugar quentinho. Então, vou colocar a minha massa aqui, ó, no meu forno. Vou passar um paninho por cima. E hoje o dia não tá tão quente, mas também não tá tão frio. Então, o que é que eu gosto de fazer? Até quantos dias estão quentes mesmo. Aqui eu coloquei água. E eu coloquei ele no micro-ondas por 30 segundos. Então, tem água quente ali, né? Isso ajuda muito a massa a crescer. Então, eu deixo assim e eu vou deixar aproximadamente por 1 hora. A fermentação aqui, gente, ó, foi só de 40 minutos, né? Por isso que depende muito. E já dá pra perceber, né, o tanto que cresceu. Ó, eu vou tirar daqui agora pra gente dividir essa massa. Eu não preciso nem explicar demais, né? Porque só de olhar vocês já viram que a massa cresceu bastante. A gente já vai tirar ela daqui. E, ó, pra fazer o pão de forma, você precisa dessa forminha aqui, ó. Essa receita dá 2 pães, essas 2 travessas. Hoje eu vou fazer só um e o outro eu vou fazer diferente. Vou mostrar aqui pra vocês também como é que eu vou fazer. Mas eu já fiz essa massa aqui em casa e deram 2. Então, primeiro vou fazer o pão maior. É só abrir a massa com a mão mesmo. E agora é só enrolar. O primeiro aqui tá pronto. Ele ainda vai crescer bastante. E agora eu vou fazer a nova experiência, né? Vou testar essa massa. Esse novo pedaço eu vou dividir ele em 2 também, porque eu vou fazer diferente. E nessa aqui eu vou colocar calabresa. Não vai ser um pão recheado, tá bom? Mas é como se fosse um pão saborizado, sabe? Depois eu quero fazer uma receitinha de pão recheado aqui pra vocês. E aí o que foi que eu fiz? Eu piquei, né, a linguiça calabresa e fritei sem óleo nem nada pra ficar bem sequinho, porque eu não sei como é que essa massa vai desenvolver com a calabresa aqui, né? Então agora a gente vai enrolar também. Ahora con quién voy a compartir todas mis noches húmedas. Ahora quién me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tú amabas a Nico, pero nunca a Nicolás. Tú eras la oveja mala. Eu vou colocar uva passa. A massa é neutra, então assim, eu tô fazendo uma experiência com doce e um salgado aqui, até pra gente ver como é que vai ficar depois. E aí qualquer coisa depois eu invito mais receitinha com elas. A la fama sí me hizo daño. Tantas promesas fueron por el caño, porque lo único que cumplí son años. Chica, si te vas y luego me quieres ver, eso nunca pasará. Prefiero otra mujer. Ah, e pra fechar a massa, ó, eu só dou umas beliscadinhas assim. Aí essa parte beliscada a gente coloca na forma pra baixo, né? Que aí o pão fica mais bonito assim. E esse outro de linguiça calabresa eu vou colocar nesse refratário menor. E mais uma vez nós vamos deixar essa massa crescer. Aqui no de calabresa eu vou colocar um pouquinho de orégano, porque aí dá pra diferenciar depois. E mais uma vez eu vou levar todos eles ali pro forno e nós vamos deixar fermentar por mais 1 hora.
Já dá pra perceber, até esse pãozinho que eu coloquei agora há pouco, ele já cresceu bastante. Gente, ó, os pães cresceram e aqui vai dar bem pra vocês verem a diferença, ó. Dependendo do tamanho da forma que você usar, vai ter um que vai ficar, ó, passando assim da forma. Esse outro, como eu usei uma forma maiorzinha, ele vai ficar um pão mais baixinho. E esse outro tá assim, ó, tá vendo? Forno quentinho. Os pães, eles vão assim mesmo, sem nada por cima. Quando for daqui uns 20 minutinhos, eu venho e passo um pouquinho de margarina, né, por cima de todos eles. Mas, a princípio, você vai colocar o pão sem nada, tá bom? Nessa receita realmente não vai ouvir nenhuma parte. E depois vocês vão ver, provavelmente eles vão ficar douradinhos igual eu fiz já outra vez. Vou deixar aqui. Coloquei o timer agora por 30 minutos. E juegas outro papel que nunca te quedará, como eso de serme fiel. El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer. ¿Qué será? E, gente, como ia ficar bem difícil, né, de explicar ao mesmo tempo que eu tava fazendo, vocês viram que tanto nesse maior quanto naquele de calabresa eu passei margarina por cima. E nesse outro aqui, ó, como ele era um pãozinho neutro, eu decidi colocar um pouquinho de água com açúcar por cima ao invés de margarina, para ele ficar mais adocicado. E agora eu vou deixar ele dourar mais um pouquinho, finalizar o cozimento, mas o cheirinho de pão já tá maravilhoso. Os pães já estão quase bons ali e eu tô fazendo aqui uma caldinha, sabe? Tipo, estilo caramelo. Ela tá assim nessa cor porque o açúcar que eu uso é o açúcar demerara. Mas aqui tem 4 colheres de açúcar e 2 de água. E olha as belezinhas, gente. Nossa. Um cheirinho de pão muito bom mesmo. E olha as belezuras desses pães, minha gente. Esse ficou mais brilhoso porque, como vocês viram, eu coloquei a calda de açúcar. Nesses outros dois também, que são salgados, vocês podem colocar um pouquinho mais de manteiga ou margarina. Eu prefiro não colocar, porque eu acho que a casquinha fica bem gostosa do jeito que tá. Vocês ouviram, né, o barulhinho, mas depois de uns 40 minutos a casquinha não fica tão crocante. Fica igual o pãozinho mesmo de forma que a gente compra no supermercado. Eu vou partir aqui pra vocês verem. Eu montei uma mesinha aqui também pra gente tomar já um cafezinho da tarde, porque o cheiro tá uma delícia. Como eu falei pra vocês, ele não é um pão recheado, então em algumas partes vai ter um pouco de calabresa, outras não. Mas eu achei que ficou super legal, vou experimentar e vou falar pra vocês o que eu achei. Esse outro aqui que eu tô bem ansiosa mesmo pra comer, pra ver se ficou legal. Eu sei que ele não vai ficar tão doce, né? Porque a gente não colocou mais açúcar nessa massa, é a mesma massa, mas eu acredito que essa aguinha com açúcar que eu passei por cima vai fazer muita diferença também. E agora, tendo a experiência de ter feito com a calabresa e com as passas, das próximas vezes eu vou tentar fazer ele mais saborizado mesmo. Não recheado, porque eu acho que essa massa não é para aquele lanche, sabe? Com aquele pão recheado, com bastante frango, catupiry. Mas fica um pãozinho super caseiro, super gostoso. A gente vai aproveitar agora para comer, tomar um cafezinho da tarde. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Façam em casa, tá certo? Façam, porque vale muito a pena. Mais uma vez eu peço que, se você gostou do vídeo, aproveita para compartilhar ele, porque isso ajuda demais o canal. E quando vocês clicam muito em gostei, eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo e tento trazer mais vídeos relacionados a isso. Então, se tu gostou, clique em gostei, tá bom? Um beijão e até a próxima.